Boa tarde a todas, paz do Senhor, sejam muito bem-vindas. Agradeço a oportunidade hoje, o convite, né, das irmãs, de mais uma vez poder trazer uma reflexão para as irmãs, tá bem? E agradeço ao Senhor, ao Espírito Santo, por ser tão amigo, por ser tão companheiro, por estar tão presente em todos os momentos, né? Mas ele vem e sempre traz um renovo a cada dia. A gente busca e ele traz sempre uma novidade de vida para nós. É só nós buscarmos. Eu queria compartilhar com as irmãs o texto que está em Isaías, Isaías 55:13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, em lugar do mato crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Então aqui o Senhor fala, né, que através do profeta Isaías, que ele mudará o espinheiro em cipestre e o mato em murta. O que é a murta? Para nós aqui é como se fosse o jasmim, que exala cheiro, que alastra e que tem uma flor muito linda, muito cheirosa. Inclusive, a murta ela é usada na festa do tabernáculo, que os judeus colocam em cima dos tabernáculos. E durante 7 dias, uma vez por ano, eles vão morar nas tendas que o Senhor colocou como decreto, né? Para que eles fizessem essa festa do tabernáculo, para eles lembrarem que eles precisam, para eles sair, quando eles saíram do Egito, que eles precisaram morar em tabernáculos, nas tendas, durante a, a peregrinação no deserto, né? Então, durante essa festa, eles colocam a murta em cima do tabernáculo e ela exala um cheiro muito bom. E ela significa a providência do Senhor no deserto, ela significa a providência do Senhor. E aqui em Isaías ele fala que ele transformará todo o mato, toda a sarça, tudo que não é bom, né? Tudo que ocupa um espaço que não é bom, em coisas boas, em providência, em coisas que agradam. E murta, em hebraico, significa, a palavra é radassa. Então, radassa é a mesma coisa que murta, que para nós seria como o jasmim, só que a radassa ela nasce no deserto. Então, eu quero levar as irmãs em Esther, capítulo 2, versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem, judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Semi e filho de Quis. Quem era Quis? Quis era o pai de Saul, do rei Saul. Então, Mordecai, ele era bisneto de Quis. No versículo 7, ele criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem e bela, de boa aparência e formosura, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filha. Então, aqui nós percebemos que Mordecai tinha sangue real, porque o bisavô dele, Quis, era um homem muito poderoso, muito influente na época, por isso que um dos filhos dele, Saul, foi eleito, né, como rei da época. Então, Mordecai era dessa descendente. E Radassa, sendo prima de Mordecai, né, filha do seu tio, também tinha sangue real. E ela não tinha nem pai nem mãe. Na Bíblia não diz como eles morreram, mas diz que ela era órfã de pai e mãe. E que Mordecai a criou como filha. Tanto ele quanto a esposa dele a criou como filha. E interessante que aqui fala, ele criara Radassa. Então, o nome hebreu dela era Radassa. Mas aqui fala que era Esther. Esther, a palavra Esther quer dizer estrela. E se você for ver a flor Radassa, ela lembra realmente uma estrela, que é como o jasmim, o nosso jasmim, também lembra uma estrela. Mas Mordecai fez isso por quê? Porque eles estavam no Império Persa, eles eram
estavam cativos, então ele adaptou o nome dela, porque não era bem visto ser um hebreu. E ela era muito linda, ela era muito formosa, e ele tinha projetado um bom futuro para ela. O futuro pela qual ela nasceu, porque ela nasceu com sangue real, porque os judeus, até hoje, quando eles colocam o nome num filho, não é aleatório o nome. Todos, se você for olhar a Bíblia, todos os nomes têm um significado. Não é como nós aqui no Brasil, que, ai, que nome bonitinho, vou pôr esse nome no meu filho. Não, lá tem um significado profundo, porque eles planejam, eles desejam algo para o filho. E é assim que eles colocam o nome no filho. O nome dela era Radassa, que era o jasmim, que era essa flor cheirosa, formosa, e que tinha um significado muito grande, porque o Senhor tinha algo especial com essa flor. Então, nós vemos que Esther era uma órfã. E quais seriam o projeto de vida de uma órfã que nasceu no cativeiro e que é criada por seu tio, que eles tinham sangue real? Tinham, mas eles estavam no cativeiro. Quem, quem são os nobres em cativeiro? Continuam sendo escravos, continuam sendo cativos, não são nada. Mas o Senhor tem projeto de vida. Quando nós estamos ainda no ventre das nossas mães, o Senhor já tem o projeto das nossas vidas, independente da circunstância, independente do que Satanás planejou para nós, independente do nosso livre-arbítrio, das más escolhas que nós fazemos, ou da circunstância que nos obrigam a fazer algumas escolhas. O plano do Senhor não é frustrado. Nós somos as únicas pessoas que podem frustrar o plano do Senhor. Mas Mordecai, ele tinha um plano de vida, um plano de sucesso para Radassa. E vocês conhecem o plano, não vou entrar nos detalhes do plano. Vocês conhecem que ele preparou ela, ele colocou ela no lugar estratégico e com oração, através da direção do Senhor, ela foi colocada como rainha. Particularmente, eu acho que as pessoas romanceiam demais a história de Esther, que o rei era apaixonado. Eu acho que isso é tudo muito romance, porque ela só era mais uma na vida do rei. Ela era linda, maravilhosa, mas ele era o rei, né? E ele tinha a mulher que ele quisesse. Então, o que tinha de especial em Esther realmente era o poder da oração, eram os cuidados do Senhor com ela. E quando ela, no capítulo 5 de Esther, depois que vocês conhecem a história, que ela foi levantada para salvar o reino, porque aconteceu de Amã ter um plano de morte do povo judeu, ela foi levantada, né, como a salvadora daquele povo. Então, no capítulo 5, ao terceiro dia, depois do jejum, né, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha, Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se achegou e tocou a ponta do cetro. E ela foi recebida pelo rei. Mas eu queria chamar a atenção das irmãs. Esther se aprontou com seus trajes reais. Isso está na nossa tradução do português. A nossa tradução é bem pobrezinha. Porque no hebraico verdadeiro tá Esther Lavishah Mahudi, que significa Esther se vestiu do reino. Porque se fosse roupas, se aqui o escritor do livro de Esther estivesse falando das vestes dela, do vestido, da roupa, eles usaria a palavra hebraica bugadim, que é vestes, mas ele não usou.
Ele usou Esther, Lavshah, Mahud, que significa Esther se vestiu do reino. Então, naquele momento, não é que ela ficou linda, maravilhosa, mas ela já era linda, maravilhosa. Mas ela entendeu quem ela era rainha. Ela se posicionou como rainha. Ela tinha sangue real desde a época do antepassado quis dela. Então, ela se posicionou na autoridade. Ela se posicionou como filha de rei, como escolhida do Senhor. Mesmo que ela era órfã, mesmo que ela passou uma vida buscando carinho de mãe, buscando colo. Nós não sabemos como foi a vida dela, mas a gente sabe como é a vida de um órfão. A gente sabe como é a vida de uma mãe negligente, quando a pessoa tem uma mãe negligente, um pai ausente. As dores são as mesmas, não era porque ela é rainha, não era porque ela era do povo israelita, que era diferente. As dores do ser humano são as mesmas em todos os lugares. Ela era órfã de pai e mãe. Ela tinha um tio amoroso, cuidadoso, mas quantas vezes essa menina chorou no travesseiro? Quantas vezes essa menina ficou buscando quem ela era de verdade? Quantas vezes essa menina ficou triste sozinha com as questões dela? E nesse momento, ela entendeu que ela era rainha. Então, ela tomou posse do lugar dela para salvar o povo. E foi assim que ela conseguiu conquistar, inclinar o coração do rei a favor do povo dela. Foi assim que ela conseguiu conquistar o, o coração do rei, as benfeitorias do rei, a favor do povo dela. Não porque ela era linda de rosto, não porque ela estava bem vestida, mas foi muito além disso. É porque o rei enxergou nela a autoridade de uma mulher que se posiciona. E daí eu pergunto para as irmãs, aqui que a irmã foi gerada, porque nós temos um plano, nós não podemos esquecer que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Qual é nossa essência, querida? Qual é nossa essência? O que está lá dentro? Radassa era um jasmim, que hoje em dia ele é usado para cobrir os tabernáculos na festa, que é muito importante dos tabernáculos. Radassa não é um nome simples, não é Esther, é Radassa. É cheirosa, ela chama atenção, ela contagia. Eu tenho certeza que as irmãs já tiveram contato com o jasmim. Ele é encantador. O jasmim é uma flor encantadora pela sua beleza e ele se faz presente. Você não consegue passar por um jasmim, por um pé de jasmim, se ele estiver florido, sem notá-lo, sem apreciar a beleza do Senhor naquilo. E todas nós fomos criadas para algo especial. Não tem como, o Senhor não criaria ninguém por um acaso. O Senhor não criaria ninguém por não, sabe, só por criar. Todas nós temos algo especial. Todas nós temos algo na nossa essência que o Senhor precisa para o reino dele. Porque ali, naquele momento, o povo de Israel precisava de uma rainha posicionada, precisava de uma rainha com autoridade de trono, com autoridade de líder. E ela tinha sangue real. Então, ela se posicionou no reino. E daí eu pergunto para as irmãs: vocês estão na posição? Eu fico pensando, Senhor, me coloca na posição, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que eu não seja capacitada de mim, mas o Senhor sonhou com a minha vida, o Senhor me deu os dons quando eu estava no ventre da minha mãe. Talvez eles estejam enterrados ainda na minha vida, talvez eles ainda estejam ocultos dentro de mim,
Mas eu peço, Senhor, revela para mim, traz a luz. Eu preciso achar aquela medalhinha perdida, aquela moedinha perdida. Eu tinha que colocar a luz do Senhor para encontrar a dracma perdida. Porque a dracma perdida é aquilo que o Senhor tem de especial para cada uma de nós. Para cada um, o Senhor tem algo especial que ele precisa usar para o reino dele. Que ele precisa usar não porque nós somos bonitas, não para nós conquistarmos o coração de um rei, não para nós impressionarmos o coração de um rei, os olhos de um rei, mas para salvar um povo, para salvar pessoas, para tocar na vida das pessoas com o perfume do jasmim, para tocar na vida das pessoas com a sutileza do jasmim, com a beleza do jasmim, porque nós precisamos ser marcantes na vida das pessoas, não marcantes pela nossa sabedoria, não marcantes pela nossa beleza ou pelo aroma que nós possamos transmitir, mas pela nossa essência que nós plantamos na vida de cada pessoa. Então, nessa tarde, que é cura das feridas da alma, e as feridas da alma traz feridas físicas também, existem eles feridas físicas que vieram por causa de feridas da alma. Então, eu peço para as irmãs fazer um minuto de reflexão e se achegar ao Senhor com essa pergunta. Senhor, qual é a minha dracma? A da Esther, a da Radassa, é do sangue real. Muito antes dela ser esposa do rei Assuero, ela já tinha o sangue real. E ela precisava se vestir do reino, ela precisava assumir o posicionamento dela para ser benéfica na vida daquele povo. Então eu pergunto para as irmãs, o que o Senhor colocou na tua essência? O que o Senhor colocou de tão especial na tua vida? Porque todas temos, isso eu garanto. Porque o Senhor não é egoísta, o Senhor não privilegia algumas pessoas e deixa outras sem a dracma. Talvez a sua dracma só esteja na escuridão. Porque a dracma perdida, ela estava no escuro. Ela estava perdida, sim, mas ela estava ali. Só precisava colocar a luz do Senhor para encontrá-la. Então, eu convido as irmãs a fazer uma reflexão e buscar dentro de si, não é fora, não é fora, é dentro de si. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para que o Senhor me criou? O que eu tenho na minha essência de tão especial? O que eu posso, com a minha essência, abençoar as pessoas do mesmo jeito que o jasmim abençoa as pessoas? Do mesmo jeito que a rainha Esther abençoou as pessoas. Eu preciso que as irmãs tenham a certeza de que Esther não era rainha porque ela casou com o rei Assuero. Não, o rei Assuero casou com ela porque ela já tinha sangue nobre, mesmo sem ele saber, mesmo sem ele reconhecer. Mas o Senhor já sabia que ela tinha autoridade para ser rainha. Então, eu peço para as irmãs que reflitam sobre isso. E quando vocês lerem o texto, lembrem que Esther não se vestiu de rainha. Ela assumiu a posição de rainha. Esther Lavishah Mahut. Essa é a frase que eu deixo para vocês. Esther Lavishah Mahut. Se vistam da essência que o Senhor colocou no coração de vocês. Eu desejo isso em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou fazer uma oração agora. E depois da minha oração, se alguma irmã quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum comentário sobre a palavra, se quiser falar alguma coisa sobre o tema de hoje, eu deixo à vontade, tá bom? Senhor.